Olá pessoas, esse é o canal Estranho e Extraordinário, eu sou o Rodrigo e há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo e ele me questionou: por que você nunca trouxe lendas gaúchas no seu canal? E aí eu fiquei pensando, é verdade, não contei nenhuma lenda especificamente gaúcha no canal. E eu acho que isso é meio que uma injustiça, que eu vim corrigir hoje. Mas eu não sabia qual contar a princípio. Fiquei pensando que tipo de lenda eu podia contar. No Rio Grande do Sul, como basicamente todos os estados da nação, tem muitas lendas. Mas eu queria uma, para começar, que fosse emblemática, que tivesse muita representatividade. Foi então que eu lembrei esta que eu vou contar para vocês agora. A lenda de Sepete Araju. Por que eu escolhi essa lenda? Porque em mais de um vídeo eu comentei sobre o fato de que lendas na maioria das vezes nascem de algum fato, de alguma raiz. E Sepete Araju é uma prova concreta disso que eu falo sempre. Hoje em dia a gente está muito acostumado a ouvir falar, tipo, fulano é uma lenda do esporte, ciclano é uma lenda da música. Eu não tenho nada contra essas expressões. Inclusive eu mesmo sou fã de algumas dessas lendas. Mas a minha ideia do que é verdadeiramente uma lenda, ao pé da letra, acaba sendo outra coisa. E eu acho que Sepete Araju é um exemplo do que eu considero uma lenda de verdade. E vocês vão entender à medida que eu for narrando a história. Pois bem, o ano é 1750. Portugal e Espanha assinam o famoso Tratado de Madrid. Por esse tratado, Portugal cederia a colônia do Sacramento à Espanha. A colônia do Sacramento é onde hoje é o Uruguai. A Espanha, portanto, teria que dar em troca a região onde ficam os 7 povos das missões. Essa região pertenceria então a Portugal. Só que para que esse tratado desse certo, era preciso que os 7 povos que ali estavam fossem desalojados, abandonassem o lugar. E o que eram os 7 povos das missões? Eram as nações indígenas que ali existiam na margem oriental, do Uruguai, e que viviam em comunidades jesuíticas. Eram 7 missões jesuíticas. E eles teriam que sair. Acontece que os jesuítas, obviamente, não viram isso com bons olhos, ter que sair dali, abandonar suas terras, abandonar suas conquistas, e induziram os índios a resistir. Os índios então não aceitaram abandonar as suas terras e pegaram em armas, e isso deu início às guerras guaraníticas, que eram as tropas missioneiras compostas quase que totalmente por índios, índios guaranis, e as tropas de Portugal e Espanha. Essas tropas, as forças guaraníticas, eram lideradas por um índio chamado Sepete Araju. E Sepete Araju não era um índio qualquer. Ele tinha conhecimento de como lidar com os europeus, porque ele havia sido alferes no exército espanhol. Ele sabia ler e escrever, o que para a época era uma coisa tremendamente rara,
E acima de tudo, Sepete Araju era inteligente e tinha treinamento militar. Ele se tornou um líder natural das tropas guaraníticas, né? Quase que imediatamente. Ele era muito respeitado pelos seus comandados e conhecia a estratégia, e isso fez com que as tropas guaraníticas obtivessem muitas vitórias sobre as forças de Portugal e Espanha. Tantas vitórias que Sepete Araju ficou conhecido, né? Sua fama cresceu na região, entre seus inimigos e, claro, principalmente entre os seus comandados, né? Isso fez com que ele se alçasse ainda mais à posição de líder. E só que a questão é que essas vitórias, obviamente, acabaram dando a impressão de que talvez as forças missioneiras pudessem vencer. Mas essa coisa de Davi contra Golias, do mais fraco vencendo o mais forte, na vida real não costuma dar certo. E infelizmente, por volta de 1775, a maré da guerra começou a mudar. As tropas guaraníticas começaram a sofrer inúmeras derrotas, uma após outra. Até que, no fatídico 7 de fevereiro de 1756, numa batalha muito sangrenta, conhecida como a Batalha de Caiboté, que era uma região ali próxima à cidade de São Gabriel, 1.500 índios guaranis foram dizimados em uma só vez. E entre esses 1.500 índios estava seu líder máximo, Sepete Araju. E é aí que o homem dá lugar à lenda. E é aí que eu falo para vocês que essa é a minha ideia de alguém que virou lenda. O corpo de Sepete Araju, por alguma razão, nunca foi encontrado. Todos sabiam que ele estava no campo de batalha. Ele foi visto liderando o combate nas suas tropas. Nenhum índio guarani sobreviveu, portanto nem ele, mas seu corpo nunca foi encontrado. Os índios guaranis que ele comandava, como eu já disse, eram índios que viviam nas missões, eram índios que haviam sido cristianizados pelos jesuítas. Então, quase que imediatamente, espalhou-se a história de que o corpo de Sepete Araju nunca foi encontrado, porque ele subiu direto aos céus. E a lenda não parou por aí. Começaram a surgir histórias de que Sepete Araju tinha uma marca de nascença na testa. Uns falavam que era um lunar, né, que seria uma espécie de lua crescente. Outros que era uma estrela, e que essa estrela brilhava nas noites quando ele estava em combate, e a luz dessa estrela ou lunar em sua testa servia para ajudá-lo a guiar sua tropa quando em combate contra as forças portuguesas e espanholas. Essa história surgiu quase que imediatamente após sua morte. Passou-se a se ter relatos de visões de Sepete Araju para pessoas, para o que restou do seu povo, para moradores da região, em que ele aparecia cavalgando, né, no seu cavalo pelas planícies com a sua testa brilhando. A batalha de Caiboté foi bem decisiva, foi totalmente cabal, né? As guerras guaraníticas estavam basicamente liquidadas ali, mas muita gente ainda encontrava forças na lenda de São Cepé, porque a partir daquele momento, como ele havia sido cristianizado, as pessoas passaram a vê-lo como um santo, embora ele jamais tenha sido reconhecido pela Igreja Católica. Até hoje há quem o tenha como santo,
e começaram a atribuir alguns milagres a Sepete Araju, que se tornou São Sepé. Inclusive, pessoas que não eram sempre índios guaranis, né? O povo da região começou a relatar que o via cavalgando nas noites, que via sua estrela na testa brilhar e que fazia pedidos para ele e ele atendia. Atribui-se a São Sepé a existência do Cruzeiro do Sul. Disse que o Cruzeiro do Sul surgiu porque São Sepé, ao subir aos céus, o criou. A cidade de São Sepé, aqui no Rio Grande do Sul, existe em homenagem a Sepete Araju. Sepete Araju, na minha opinião, sem nenhuma dúvida, é um exemplo de alguém que verdadeiramente saiu dessa vida para entrar para o mundo das lendas. Sepete Araju era um homem que de fato virou um mito. Alguém que foi tão santificado pelos seus feitos que, embora a religião a qual ele pertencia não reconheça, é até hoje visto por muitos como santo, é até hoje reverenciado. E é uma das lendas mais conhecidas e das quais eu mais gosto no imaginário gaúcho. Bom, pessoal, a história é essa. Eu só queria que vocês soubessem. Um abraço a todos. Quem gostou, por favor, deixa aquele like. Compartilha. Tô indo nessa. Fui.